pessoal, chegamos a mais um encontro, não é isso? Mais um encontro virtual, na esperança de que isso tudo passe logo e que a gente retorne para as nossas escolas. Hoje nós vamos revisar um pouquinho do que é o vocativo e do que é o substantivo, tá certo? Mas para isso eu preciso que você pegue o seu caderno, seu lápis, sua borracha e o seu livro de português também, tá certo? Então vamos ver o que é esse vocativo e o que é esse substantivo? Então vamos lá, vamos recordar. Olha, primeiro nós temos aqui a palavrinha vocativo. Quem lembra o que vem a ser o vocativo? Não lembram? Então vamos lá, ó, refrescar a memória. O vocativo é uma forma de chamamento. Isso mesmo, é o pedacinho da palavra utilizado para evocar, para chamar o interlocutor. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Pedro olha aqui um exemplo. Pedro, venha para casa. Qual é o oposto da frase? A palavrinha. Qual é o vocativo? Desculpem. Qual é o vocativo da frase? A palavrinha Pedro. Olha lá. A palavrinha Pedro vai ser o vocativo da frase, porque foi a palavrinha utilizada como chamamento, como evocar, para evocar o interlocutor. O interlocutor é aquele que participa da conversa, da interlocução, certo? Que outra frase para exemplificar para vocês também o que vem a ser esse vocativo? Olha lá. Você, Maria, ó. Você, Maria, come doces? Você, Maria, come doces? Qual seria aqui o vocativo da frase? Maria. Muito bem. Aqui foi a palavrinha utilizada para evocar, para se comunicar com o interlocutor, para chamar o interlocutor, ou seja, a outra pessoa. Eu estou conversando com a outra para destacar que é a ela que eu estou me referindo, ao que é a quem eu estou me referindo, eu uso o vocativo. Essa expressãozinha aqui, que nesse caso é o nome de uma pessoa, como nesse outro caso aqui também era o nome de uma pessoa. Então, todas as vezes que a pessoa falar em vocativo, você já sabe, vai ser aquele pedacinho na palavra, aquela expressão na palavra que está sendo utilizada como forma de chamamento do interlocutor, que interlocutor é aquele que participa da interlocução, que participa da conversa, tá certo? Então, vocativo é a expressão utilizada para evocar, por isso o nome é vocativo, para evocar, chamar, convocar o interlocutor. Entenderam? Então vamos lá. Agora, vamos compreender um pouquinho sobre substantivos. Estão lembrados? Se não, vamos refrescar a memória agora. Vocês lembram que é um substantivo? Isso mesmo, é a palavrinha utilizada para designar os seres. E quando a gente fala de seres, eu não estou me referindo necessariamente a uma pessoa. Não estou falando de uma forma biológica. Eu estou me referindo a formas gerais. Ou seja, vai estar incluída aqui pessoas, objetos, animais, tudo que a gente possa dar um nome, tudo que é nomeável, a gente está incluindo aqui como sendo ser, tá certo?
Então, o substantivo vai ser a palavrinha que a gente utiliza para nomear essas coisas. Exemplo: livro, papel, homem, homem. São todas palavrinhas que a gente utiliza para nomear. O ser, para nomear um objeto, uma planta, uma fruta, ou até mesmo um grupo de pessoas, um grupo de animais. Então, essas palavrinhas a gente chama de substantivo. Agora, preste atenção, porque os substantivos, eles podem ser simples, mas eles também podem ser composto. Como assim substantivo simples e substantivo composto? O que é simples e o que é o substantivo composto? O simples, ele é formado apenas por uma palavra. Uma palavrinha só é formada. Exemplo, a palavrinha morador. É um substantivo simples. Eu tenho aqui apenas uma palavra, morador. Agora, morador é a pessoa que mora em algum local, que habita em um determinado local. Exemplo, você é morador da sua casa, ou seja, você reside, você mora na sua casa. E o composto? Como seria um composto? Exemplo do composto: guarda, chuva. Isso aqui é um substantivo composto. Por que composto? Porque ele é formado por duas palavras, ó, separadas por um hífen. Mas não necessariamente os substantivos compostos vão ser sempre separados por hífen. Eles podem ou não ser separados por um hífen. Hífen é esse tracinho aqui, esse tracinho que a gente coloca entre as duas palavrinhas. Guarda-chuva, uma palavra composta por duas, a palavra guarda e a palavra chuva. Um outro exemplo. Outro exemplo de uma palavrinha: pontapé. Pontapé. Outro exemplo de uma palavra, de um substantivo composto. E agora não tem hífen. Foi composto por quem? Por que ele é composto? Porque ele é formado por duas palavras. Quais foram essas palavras? A palavra ponta e a palavra pé se juntaram e obtivemos a palavra pontapé. Então, substantivo composto é isso. É a palavrinha que é formada por duas, ó, pela junção de duas outras palavras. E o simples é aquele que é formado por uma única palavra, tá certo? Então, ó, vamos relembrar tudo isso aqui para que a gente dê início à nossa atividade que vocês terão que fazer. Então, vamos lá. Vocativo é o quê? É o termo, muito bem, é a expressão utilizada na frase como forma de chamamento, né? Isso como forma para evocar o interlocutor. Muito bem. Substantivo, que é um substantivo. Bora lá? A palavrinha que designa os seres. E quando a gente está falando de ser, a gente está falando de uma forma biológica, a gente está falando de tudo que existe. Ou seja, eu estou falando do lápis, eu estou falando da menina, do menino, da casa, estou falando de tudo, de pessoas, estou falando de objetos, estou falando de animais, de plantas, falando de tudo, tá certo? E eles podem se dividir em simples e composto.
Simples é quando é o quê? Formado por uma única palavra. E composto é quando o substantivo ele é formado por duas palavrinhas juntas, como aqui, ó, pontapé. E esse substantivo composto, ele pode ou não ter a presença do hífen, que é o tracinho que fica entre as duas palavrinhas, tá certo? Então, vamos agora ver o que você vai fazer para exercitar. Então, vamos lá. Você vai fazer uma listinha, isso mesmo. Só que essa lista eu quero ela em ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? A ordem em que as palavras estão organizadas no alfabeto e que vocês podem conferir essa ordem no dicionário, porque o dicionário é o livrinho de sequência de palavras demonstrando o seu significado e elas estão organizadas em ordem alfabética. Vocês irão fazer uma listinha de 10 palavrinhas, de 10 substantivos. Mas como é que eu quero esses substantivos? Eu quero 5 simples e 5 composto. Ao lado, você vai ter que colocar o significado daquele substantivo. Tipo, pontapé. Do lado, você vai colocar o que significa pontapé. É o quê? É dar um chute em alguém com a ponta dos pés. É chutar uma bola com a ponta do pé. É bater em algo com a ponta do pé. Então, pontapé é bater em algo, chutar algo com a ponta do pé. Aí depois, a próxima palavra, da mesma forma, coloca o substantivo composto e o significado. Fez os 5 substantivos compostos, vai fazer 5 simples, organizando eles em ordem alfabética e colocando ao lado o que significa aquele substantivo, ou seja, aquela palavrinha. Não esqueça, substantivos são palavras que a gente utiliza para denominar os seres, tá certo? Façam isso. Se precisar de ajuda, você pode recorrer ao seu dicionário. Ah, eu não tenho dicionário. Se você procurar bem aqui no seu livrinho de português, tem várias palavras aqui, que eu já vi, onde aparece a palavra e do ladinho vem como ela está lá no dicionário. Se você procurar bem, você vai encontrar aqui. Se você não encontrar, você pode pegar palavrinhas que você já saiba o significado delas, para ficar mais fácil para vocês, tá certo? Então, você pega a palavrinha porta, coloca ela lá. Porta é o quê? Substantivo simples. Coloca. E coloca o significado de porta, objeto utilizado para fechar passagens de entrada ou de saída entre um ambiente e outro, certo? Então, substantivo simples, formado por uma palavra só. Composto são 2 palavras que se juntam para formar uma outra palavra, tá certo? Substantivo são palavrinhas, nada mais do que isso. Palavras que a gente usa para dar nome aos seres. Então, ó, esse foi o encontro virtual de hoje. Espero que vocês gostem. Complicou alguma coisa? Recorre ao auxílio da sua professora, tá certo? Ela vai tirar a sua dúvida. Então, até o próximo encontro virtual.